Olá, queridos! Bom dia! Vamos para mais um conteúdo de geografia. Hoje a gente vai ver o módulo 18, que é um módulo que fala sobre o povo brasileiro. Bom, aqui nós temos os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 18. E para falar sobre o povo brasileiro, né, a gente começa vendo sobre o conceito de identidade cultural, tá? Quando a gente fala de identidade cultural, a gente está falando dos elementos, né, com os quais as pessoas se identificam e também a gente está fazendo referência também aos elementos pelos quais essas pessoas são reconhecidas, né? Mas no caso, tá muito atrelado, né, a identidade, tá muito atrelado à questão de gosto pessoal num primeiro momento, tá? Então, por exemplo, as nossas memórias, né, o nosso gosto musical, a religião que a gente pratica, a nossa comida favorita, né, o prato favorito. E o modo como a gente se expressa, né? Tudo isso vai formar a nossa personalidade, tá? Agora, quando a gente está falando de cultura, né? De uma nação, de um povo, de uma sociedade, a gente vai levar em conta outras características, né? Que são características compartilhadas e não características individuais. Então, por exemplo, quando a gente fala de identidade cultural de um povo, a gente está levando em conta a história, né, desse povo, dessa população, dessa sociedade, as tradições, as manifestações culturais, as manifestações religiosas, a culinária, a música, né? A música também é uma expressão cultural e os valores, tá? Então, por exemplo, dessa forma, a identidade cultural do povo brasileiro, né, ela vai ser definida como um conjunto de elementos culturais que caracterizam o nosso povo, né, e nos diferenciam de outros povos, tá? Mas aí, por exemplo, falando de Brasil, né, que elementos são esses? A gente poderia citar, por exemplo, a nossa língua, né, a língua portuguesa. É através do nosso idioma, né, que a gente vai transmitir as tradições, que a gente vai expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tá? Então, no caso do Brasil, né, como eu já disse anteriormente, o idioma oficial aqui do Brasil é o português, né? Inclusive, o português brasileiro, ele é bem diferente do português de Portugal, né, que foi o nosso colonizador. Então, por que que o português do Brasil é tão diferente do português de Portugal? Porque o nosso português ele vai receber influência dos povos que formam a nossa identidade, né? Então, os povos africanos e também os povos indígenas, né? Então, a nossa língua, ela vai incorporar elementos desses povos, tá? Então, além da língua portuguesa, a gente tem a música, né? Que tem alguns estilos musicais que são muito característicos aqui do Brasil. A culinária brasileira, né? A feijoada, a famosa feijoada, o brigadeiro, para quem não sabe, comidas típicas lá do Nordeste. Então, existem vários fatores, né, várias características. O Brasil, por exemplo, é conhecido como o país do futebol. Ainda que o futebol não tenha sido criado aqui no Brasil, né? O futebol ele é um esporte que nasce na Inglaterra, mas é algo que se desenvolve tanto no Brasil que hoje o Brasil é conhecido como o país do futebol, perdão. O samba também é muito representativo do nosso país. Enfim, então são esses elementos, né, sejam culturais, religiosos, relacionados à nossa tradição, até a nossa culinária também, né, que vão formar a nossa identidade cultural enquanto brasileiros, né, não só como nós nos reconhecemos, mas também como somos reconhecidos pelas pessoas de fora. E aí, falando de cultura, né, falando de povos, é muito importante para a gente entender dois conceitos muito importantes, tá? Que é o conceito de multiculturalidade e pluriculturalidade, tá? Então, inclusive, existe aqui no Brasil, né, a gente tem a presença de várias influências, né, de vários povos, né? A gente sabe que o Brasil
ele é um país muito miscigenado, né? Então a gente recebeu influência dos povos indígenas, dos povos africanos, dos europeus, dos migrantes, né, que vieram para cá após o período de colonização. Então, a nossa cultura, ela recebe influência, né, a construção da cultura e da nossa identidade nacional, ela vai receber influência desses povos que de alguma forma contribuíram, né, para que a nossa cultura fosse tão diversificada, tá? Então, nesse caso, como a nossa identidade cultural, como ela é formada pela influência de diferentes povos, né, que se encontraram aqui no país, e que influências são essas, né? Pode ser música, religiões, né, as tradições, os idiomas, as culinárias, enfim. Tudo isso se misturou, né, aqui dentro do Brasil, formando uma nova cultura, que é a cultura brasileira. Então, ou seja, a cultura brasileira é a soma, né, da influência da cultura de vários outros povos, né, da influência de vários outros povos que aqui se encontraram e se misturaram. Isso faz com que o Brasil seja considerado um país de caráter multicultural. Esse multi vem de muitos, tá? Então a gente fala que o Brasil é multicultural. Agora, o conceito de pluriculturalidade, ele está mais atrelado a um conceito assim, de convivência pacífica de toda essa multiculturalidade, né? Então, ou seja, essas diversas influências que a gente tem, as diversas religiões, as diversas etnias, quando a gente consegue a convivência dessas diferenças de forma pacífica, né, e em harmonia, a gente fala que esse país, ele, além de ser multi, ele também é pluri, né? Só que aqui no Brasil, a gente não vê isso, né? Então, o Brasil, ele é um país multicultural, mas a gente aqui, às vezes, tem dificuldade de manter essa multiculturalidade vivendo de forma harmônica, né? Então, eu posso dar exemplos para vocês em relação a ter uma questão, por exemplo, de religião, né? Existe um preconceito dentro do Brasil muito grande em relação às religiões de matrizes africanas, né? Então, existe um preconceito muito grande ainda com as pessoas que professam, por exemplo, o candomblé, né? Enquanto fé, né, opção de religião, enfim, a Umbanda. Então ainda existe um preconceito muito grande, né? Existe preconceito também de etnia, né, aqui no Brasil. Então, pessoas de pele negra ainda sofrem muito preconceito. Os nossos indígenas também hoje, que são minorias, né? Também sofre muito preconceito, discriminação, a intolerância religiosa, né? A intolerância étnica. Então, ou seja, aqui no Brasil, a gente não nota essa coexistência pacífica, né? Entre expressões culturais diferentes, né? Então, a construção da identidade brasileira apresenta movimentos de convívio harmônico e interação positiva, mas também é marcado pela violência e opressão de grupos dominantes sobre esses grupos que são minoria, né? Então, como eu disse anteriormente, a gente ainda vê no Brasil muito preconceito, muita discriminação, muita intolerância, né? Então a gente fala que o Brasil ele é multicultural, né? Mas ele ainda não chegou, não conseguiu se desenvolver a ponto de ser pluricultural, né? Então a gente de fato é formado pela influência de diversos povos diferentes, mas a gente ainda não consegue conviver de forma pacífica com todas essas diferenças, tá? Então por isso que a gente fala que o Brasil é multicultural, mas ainda não é pluricultural, né? Porque ainda não há a convivência pacífica com todas as expressões culturais e étnicas e religiosas. Inclusive, né, falando sobre essas questões, é muito importante, inclusive, que vocês saibam, né, alguns conceitos, principalmente, né, a questão polêmica entre raça e etnia, tá? O conceito de raça ele começa a ser utilizado na Europa
lá no início do século XVIII, né, final do século XVIII, início do século XIX, e ele vai ser utilizado com o intuito de diferenciar grupos humanos baseadas na aparência física, né? Então, que características físicas são essas, né? Cor da pele, né? O tipo dos olhos, tipo de cabelo, até medida corporal, né? Então, essas características foram utilizadas para classificar a humanidade em diferentes raças, tá? Só que já ficou comprovado, né, cientificamente, que todos nós, né, seres humanos, que não existe diferença genética entre a gente, né? Então a gente não pode falar que existem raças diferentes. Existe apenas uma raça, que é a raça humana, né? Então quando a gente se refere a algum grupo humano, algum grupo étnico, e a gente utiliza o conceito de raça, a gente está querendo, na verdade, usar essa conceituação mais voltado para a questão de superioridade, né? De achar que determinado grupo humano é inferior a outro, tá? Então a gente trabalha muito, né? A gente, na verdade, tenta fazer com que esse conceito de raça que ele deixe de ser utilizado, né? Porque ele é um conceito etnocêntrico, ele é um conceito eurocêntrico, tá? Então, a concepção de raça, né, para classificar os grupos humanos, ela é equivocada, né? Mas por que a gente ainda usa tanto, né? Por que a gente ainda vê a presença desse termo na televisão, nas redes sociais e nos livros, né? Porque essa terminologia, né, ela é utilizada pelos os povos europeus para justificar a dominação dos territórios alheios, né? Foi exatamente esse conceito de raça utilizado no período de colonização, né? Eles subjugaram os povos indígenas, né? Escravizaram, cometeram genocídio, os povos africanos que também foram escravizados, né? Então esse conceito de raça, ele foi durante muito tempo e é até hoje usado pelos europeus como justificativa para essa dominação, tá? Então, toda visão de mundo, né, que considera uma determinada cultura superior a outra, sempre que você vê uma determinada pessoa, um determinado grupo, uma sociedade, um país, né, determinando que a sua cultura é superior à cultura de um outro país, isso a gente chama de etnocêntrica, né, de visão etnocêntrica, de etnocentrismo, tá? Porque, de acordo com essa visão, né, os valores, os hábitos, os comportamentos, a culinária de uma determinada população, a língua, tudo isso vai ser tratado como inferior, como exótico, como diferente, tá? E essa visão etnocêntrica, né, de que existem culturas superiores a outras, ela foi muito difundida no período de colonização pelo europeu, né? Então a gente chama de eurocentrismo, né? É uma visão europeia de superioridade, tá? Então, hoje, né, atualmente, o que a gente mais indica quando você vai se referir a grupos humanos diferentes é você usar o conceito de etnia, né? Já que a gente já acabou de ver que o conceito de raça, ele não se aplica, tá? Então, no caso do conceito de etnia, a distinção dos grupos humanos não vai estar baseado na aparência, né? Mas sim na identidade cultural. Então, por exemplo, a apostila de vocês tem um exemplo incrível, né? Por exemplo, quando a gente fala de etnia japonesa, a gente está se referindo a um grupo de indivíduos que se identificam e são reconhecidos pelas expressões culturais do Japão, né? E não pela aparência que essa pessoa tem, tá? Então, é muito importante que vocês trabalhem esse conceito de raça aí dentro da cabecinha de vocês, né? E que a gente entenda que ele não se aplica, né? Como eu disse, é cientificamente comprovado que não há diferença genética entre os seres humanos, né? Somos todos uma coisa só. Então, se há uma raça, é a raça humana, né? Somos todos iguais. E aí o que vai de fato nos diferenciar é a nossa identidade cultural, né? E aí o termo correto é etnia, tá? Bom, essa parte aqui da apostila de vocês é mais para chamar a atenção sobre essas minorias, né? Então a gente sabe que
Existe ainda, né, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, o preconceito, a discriminação, seja o preconceito racial, religioso, étnico, perdão. Existe desigualdade de oportunidade, né, as desigualdades sociais. Essas desigualdades, elas se aplicam não só na área da educação, mas na área de emprego, né, oportunidade de emprego também. Então, existem grupos que estão em desvantagem em relação a outros grupos dentro de uma mesma sociedade, né? Existem pessoas que vão ter mais oportunidades do que outras, né? Então, esses grupos a gente chama de minorias. No Brasil, quais são os grupos, né, que são classificados como minorias, né? Então, nesse grupo está incluso os afrodescendentes, né, os indígenas, as mulheres, os homossexuais, transexuais, né, toda a galera LGBT. E essas minorias, elas vão ter pouca ou quase nenhuma participação nas decisões políticas, econômicas e sociais do país. É até bem interessante, né, que eu estou gravando esse vídeo pós-período de eleição, né? E na verdade a gente viu até uma certa mudança em relação a isso, porque eu não sei se vocês acompanharam as eleições do último domingo, e a gente teve uma representatividade significativa, né? A gente teve muitas mulheres sendo eleitas, né? Sejam para vereadores ou para prefeitas. A gente teve também muitas pessoas da comunidade LGBT sendo eleitas, né, no último domingo. Então, talvez seja até uma mudança, né, em relação a isso, a essa participação em decisões políticas, né? Talvez seja o início de um caminho de mudança, né? Tá bem no início ainda, né? Vamos ver ainda onde vai dar, tá? Então, em função dessa sociedade que é muito injusta, né, como eu disse, né, questões de oportunidade, para melhorar essas condições, a gente teve a criação de políticas, né, o termo é esse, políticas ou ações afirmativas, tá? Essas ações afirmativas, elas vão surgir nos Estados Unidos na década de 60, e aí depois isso vai se propagar para outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, que são medidas, né, ações, investimentos públicos, enfim, voltados para ajudar essas populações que são consideradas minorias, né? Então, por exemplo, um grande exemplo aqui no Brasil é o ProUni, né? Que é o Programa Universidade para Todos. O objetivo do ProUni é proporcionar que pessoas de baixa renda tenham acesso a universidades privadas, né, por meio de bolsa de estudo, né, que essa bolsa ela pode ser total ou parcial. E um outro modelo incrível de ação afirmativa aqui no Brasil é... Ih, deu branco. O sistema de cotas, perdão. O sistema de cotas, né, para você acessar não só o concurso público, mas também o vestibular, tá? Então, são cotas destinadas a esses grupos minoritários, tá? Bom, e aí, falando, né, de povo brasileiro, né, quais são os povos que formaram o Brasil? Lembra que eu falei anteriormente, né, que a nossa cultura, ela recebeu influência, né, de vários outros povos, né, que o Brasil ele é multicultural exatamente por causa disso, né, de toda essa influência externa que a gente recebeu e deu origem a algo novo, que é a identidade cultural brasileira, né? Mas que povos são esses? Primeiro, a gente tem os povos indígenas, né? Que é a população nativa aqui do Brasil. Inclusive, é muito importante também que vocês se atenham quando a gente fala, a gente não, né? Quando a gente lê em determinado lugar sobre o descobrimento do Brasil, né? Porque o Brasil foi descoberto em 1500. Na verdade, essa é uma terminologia que não faz sentido, tá? Porque, na verdade, já haviam povos aqui, os povos indígenas, né, que já viviam no Brasil. Então, na verdade, o que aconteceu em 1500 não foi o descobrimento do Brasil, né? Na verdade, o que começa em 1500 é o período de dominação e de exploração do nosso território, tá? Mas a população indígena já estava aqui há muito tempo. E outra coisa também que é muito importante que a gente sempre lembre, que é povos indígenas no plural, né? A estimativa, né, que quando os portugueses chegaram aqui, existiam no Brasil mais de 300 grupos indígenas diferentes, tá? Dentro da população indígena, você também tem diversidade cultural, tá, gente? Então, eram grupos distintos, falavam línguas distintas, tá? E é óbvio que
houve um genocídio, né, da população indígena. Segundo os dados, quando os portugueses chegam em 1500, a população indígena estava entre 4 e 5 milhões de indígenas, tá? Hoje, na verdade não hoje, né, dados do último censo do IBGE, que foi em 2010, essa quantidade caiu para 817 mil, tá? Então, muitos indígenas perderam a vida durante esse processo de colonização. A gente tem também o colonizador europeu, né, que também faz parte da composição do povo brasileiro, né? O europeu, ele vai começar a fazer parte, como eu disse, né, a partir de 1500, né? Cabe lembrar que o termo descobrimento ele não reflete a realidade, né? O território já era ocupado por outros povos, então, na verdade, 1500 é só uma data para marcar o início, né, do processo de conquista, de ocupação, de exploração e de dominação do nosso território, tá? Os portugueses vieram com o Brasil com a intenção de ocupar o território, né? O Brasil foi colônia de exploração portuguesa aqui nas Américas, né? Tiveram um papel importante, né? A gente não sabe até que ponto para o bem ou para o mal. Deixo para vocês esse questionamento, mas a gente não pode negar a importância, né, e a influência do europeu na composição da nossa identidade cultural, do povo brasileiro. A gente tem também os povos africanos, tá? Que foram trazidos aqui para o Brasil enquanto mão de obra escrava, tá? Foram trazidos para trabalhar no território brasileiro, né, pelos portugueses. Existem grupos diferentes, né, de africanos que foram trazidos para cá, grupos linguísticos, inclusive, né, diferentes. Aqui embaixo você tem o mapa, né, que mostra o tráfico de mão de obra escrava na época, né? Então você consegue ver de que lugar exato da África saíam essas populações e para que região do Brasil eles eram destinados, né? Então, por exemplo, o que está de laranja eram os bantus. Os bantus ficavam mais para Recife, Rio de Janeiro, e os sudaneses, né, que vinham na Costa do Marfim, mais destinados a Salvador, tá? E também os povos imigrantes, tá? Então, gente, a gente tem primeiro esse tripé, né, que é formado pela população indígena, o europeu e a população africana, né, os africanos escravizados. E aí, posteriormente, quando você tem a proibição do comércio atlântico, né, de escravos, o Brasil vê a necessidade de substituir a mão de obra, né? Ora, se você não pode mais ter obra escravizada nas lavouras, eles vão dar um jeito de conseguir outro tipo de mão de obra. E aí, nesse período, começa o incentivo à imigração. E aí, no Brasil, a gente vai receber povos de diferentes lugares, tá? Basicamente todos da Europa, tá? Mas a gente vai receber suíços, alemães, espanhóis, principalmente italianos, tá? Os italianos trabalharam muito, ficaram muito conhecidos pelo trabalho no cultivo de café, principalmente na região de São Paulo, tá? Inclusive aqui no Brasil, né, a região sul, essa imagem é de Blumenau, em Santa Catarina. O sul do Brasil, até a arquitetura, né, a paisagem da região sul do Brasil, ela é muito caracterizada por essa influência europeia, tá? Então, esses seriam, né, os 4 pilares de formação do povo brasileiro, né, que seria a soma, né, dessas influências, né, que é a população indígena, os europeus, a população africana, né, escravizada, obviamente, e os povos imigrantes, né. Então, todas essas influências, né, contribuíram para a gente ser o Brasil que a gente é hoje, tá? Façam a leitura do módulo, lembrando que os exercícios, né, do módulo 18 e do módulo 19, eu passei esses exercícios como nosso trabalho do 4º bimestre, valendo ponto, tá? Então, eu já mandei a folhinha para o colégio, vocês vão receber em breve. Então, tem algumas questões lá selecionadas que vocês vão fazer para entregar, tá? Valendo nota. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esses exercícios ou ao conteúdo, né, propriamente dito, vocês podem entrar em contato comigo lá no nosso horário de atendimento na plataforma ou pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida me procurem. Beijo para vocês e boa semana!